Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer mais uma atividade complementar de geografia. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre os meios de transporte. A história da roda. Você já pensou no que a bicicleta, a charrete, o carro, o ônibus, o carro de boi ou skate têm em comum? É que todos eles utilizam a roda para se movimentar. É por causa da sua importância, principalmente com relação ao transporte, que a roda é considerada uma das maiores invenções de todos os tempos. Antes de a roda ser inventada, o transporte de pessoas e de cargas era algo muito difícil. Desde que a humanidade descobriu a roda, ela percebeu que poderia se locomover com maior facilidade e transportar muito mais cargas por distâncias muito maiores. Não se sabe quem a inventou, mas a imagem mais antiga de que se tem notícia até hoje está em uma placa de argila, material que os povos antigos utilizavam para escrever e desenhar. Ela foi feita pelos sumérios, povo que habitava a Mesopotâmia, região onde atualmente está o Iraque. Com a domesticação de animais, foram inventados carroças e arados, utilizando-se bois e cavalos para puxá-los, o que possibilitou ao ser humano transportar mais peso. A partir do século XIX, as rodas de madeira foram substituídas por outros materiais, como o ferro. Em 1888, foram inventados os pneus com câmara para a bicicleta e, em 1895, estes pneus foram adaptados para carros. Quando queremos viajar de um lugar para o outro distante, utilizamos os meios de transporte a seguir. O que nós utilizamos? Nós utilizamos o ônibus na estação rodoviária, ou nós utilizamos o trem de ferro na estação ferroviária, o avião no aeroporto, ou o navio ou barco no porto. Então vamos lá. A tia deu aqui algumas atividades para você responder em relação ao meio de transporte. Vocês não precisam copiar o texto que a tia acabou de ler. Nós vamos copiar apenas as perguntas das atividades, tá bom? O texto não precisa. Antes de nós começarmos aqui a responder a atividade, vamos falar um pouquinho mais sobre esse texto. Esse texto nós estamos falando o quê? Sobre a invenção da roda, não é? Nós já falamos muito sobre a invenção da roda durante o estudo desse PET e vemos que ela foi uma invenção muito importante. E ela é considerada a maior invenção de todos os tempos, porque antigamente não existia roda, então ficava muito difícil para as pessoas ir de um lugar para o outro, ou até mesmo transportar os materiais que elas precisavam. Então, quando se criou a roda, tudo foi ficando o quê? Bem mais fácil, mais prático. Antigamente, primeiro, eles utilizavam o quê? Os carros dos bois, que utilizavam os animais para puxar os pesos e puderam transportar muito mais quantidade de coisas de que se fosse para transportar na mão, né? E depois, com os tempos, foram criando também vários meios de transporte que nós temos hoje, que transportam as pessoas, como os ônibus, carros, os trem de ferro, o avião, navio, o barco. O ônibus foi muito bom ser criado, que pode transportar várias pessoas ao mesmo tempo, né? Várias pessoas vão ali transportando coletivamente. Ele é um transporte o quê? Coletivo, onde transporta várias pessoas ao mesmo tempo. Então vamos aí. Os meios de transporte. Complete as lacunas com as palavras abaixo. Então eu tenho várias palavras aí que vocês vão completar as lacunas. Quais lacunas? As frases que está logo embaixo aí na atividade. Então qual palavra que eu tenho? Asfaltadas, meios de transporte, cavalo, mercadorias, boas condições, carros, vias de circulação, carro de boi,
pessoas e ônibus. E eu tenho aí as minhas lacunas para serem preenchidas. Vocês vão preencher de modo que a frase vai ficar coerente, tá bom? Então vamos ver, você vai analisar palavra por palavra e ver qual que melhor se encaixa aí nas frases. Letra A. Ligam as cidades por onde passam os, levando e. Letra B. Antigamente, as estradas eram de terra, estreitas e emburacadas, e muitos percursos levavam horas e até dias para ser feito. Utilizavam-se nessa época, ou atualmente, e permite que os percursos em estradas de rodagem sejam feitos em tempo bem menor. Mas para que isso aconteça, estrada deve ser e está. Então, vocês vão completar a partir com as palavrinhas que estão logo aí acima, tá bom? Número 2. Ônibus, metrô e trem são meios de transporte coletivo. Ou seja, onde transportam várias pessoas, né? Porque muitas das vezes tem algumas pessoas que não têm carro para se locomover, ou até mesmo tem pessoas que têm carro, mas não sabe dirigir, só o marido dirige. Então o que tem que fazer? Ela vai ter que ir de ônibus quando o marido não puder levar, né? Então vamos aí. Em seu município, as pessoas utilizam muito ou pouco os meios de transporte coletivo. Eu quero saber, aí onde você mora, as pessoas utilizam muito ou pouco o ônibus, o metrô e o trem? No nosso caso aqui, nós temos apenas o ônibus. As pessoas aí utilizam muito ou pouco o ônibus? Em sua opinião, isso é bom ou ruim para o meio ambiente? Você acha que as pessoas andar de ônibus é bom ou ruim para o meio ambiente? Isso é sua opinião. Pensa bem. Se um ônibus leva várias pessoas, ele é apenas um, vai estar poluindo o quê? Menos. Um ônibus leva 45 pessoas. Já pensou? 45 carros andando pelas estradas afora e o ter o quê? Muito mais poluição, não é? Então pensa bem aí. Em sua opinião, é bom ou ruim para o meio ambiente as pessoas utilizarem mais o transporte coletivo? Número 3. No município onde você vive, existem problemas de transporte? Se sim, qual? Vocês têm problema aí em relação ao meio de transporte? Se sim, você vai colocar para mim qual é o problema que vocês têm. Número 4. Em seu município existem rodovias, que é onde passam os ônibus, ferrovias, que é aquela linha de ferro onde passam os trens de ferro, aeroportos, aonde pousam os aviões, e portos, aonde chegam os navios e os barcos. Em seu município existem rodovias, ferrovias, aeroportos e portos? Você vai colocar para mim o que existe aqui no nosso município. Quais são os mais utilizados pela população? No geral, quais são os mais utilizados pela população? E quais que você já utilizou? Tá bom? Aí você vai falar para a tia quais que você já utilizou. A tia está aguardando as fotos das atividades. Lembrando que não é para copiar o texto, apenas copiar as perguntas e responder para a tia, tá bom? E depois mandar as fotos das atividades. Qualquer dúvida, a tia está aqui à disposição. Beijos para vocês.